Miguel era um showman bastante conhecido na capital. Ele apresentava um popular programa semanal onde convidava convidados ilustres para conversas sensacionais enquanto tomava uma xícara de café. Ele tinha quase 30 anos, vestido como um dandy, com cabelos pretos lisos presos em um rabo de cavalo na nuca, e se entregava a tudo. Naquele dia de sol, Miguel corria para uma sessão de fotos quando percebeu no último momento que não havia mais um maço de cigarros no porta-luvas. Ele parou no supermercado e, deixando descuidadamente seu elegante carro vermelho na beira da estrada, entrou pelas portas de vidro deslizantes. Felizmente para ele não havia fila. Havia apenas uma velha solitária e enrugada no balcão do caixa com um pãozinho na mão, perguntando algo à caixa. Ela tinha cabelos cacheados e duros até os ombros, um piercing no nariz e o nome Paula em seu distintivo. Miguel entrou na fila atrás da velha, verificando o seu smartphone enquanto caminhava. Vovó, me desculpe, simplesmente não posso. Ele ouviu a voz de Paula. Por que isso está demorando tanto? Miguel pensou irritado, olhando para o relógio caro que tinha no pulso esquerdo. Meu neto vai mandar o dinheiro amanhã e eu pago, disse a velha com a voz trêmula. Seus olhos estavam lamentáveis, e a mão que segurava o pão tremia muito. Miguel olhou novamente para o relógio. O tempo passava inexoravelmente. Vovó, eu ajudaria, mas não tenho permissão. Paula respondeu impassível, e até seus cachos pareciam balançar num gesto negativo. Era evidente que a mulher ficaria feliz em se livrar da velha chata, mas não tinha ideia de como fazer isso. A avó, por sua vez, parecia decidida a não ceder. Miguel esfregou impacientemente a ponta do nariz, hábito do qual não conseguia se livrar. Senhoras, parece que as coisas estão se arrastando aqui indefinidamente. Ele interveio com seu jeito habitual de showman e, tirando aleatoriamente uma nota grande do bolso, jogou-a casualmente no balcão. Deixa a vovó levar tudo o que ela precisa e, por favor, me dê aqueles verdes ali. A velha parecia não ter entendido nada do que havia acontecido. Provavelmente, ela estava com um pouco de dificuldade de audição. Paula, porém, olhou para Miguel com um misto de gratidão e perplexidade e pegou os cigarros. Miguel arrancou apressadamente a mochila da mão dela e quase correu para a saída. Felizmente, ninguém ainda havia feito objeções ao seu carro, e o showman sentou-se com segurança no banco, ignorando a jaqueta xadrez amassada que custava uma fortuna. Ligando a música, ele foi embora, sem perceber alguém parado na entrada do supermercado, observando-o com um olhar longo e pensativo. Uma garota esbelta com um vestido vermelho com bolinhas pretas ficou parada na calçada por um tempo, como se estivesse pensando em algo. Depois começou a subir à rua. Exatos 10 dias depois, Miguel descobriu um estranho envelope azulado no para-brisa. Como sempre, ele estava atrasado para as filmagens, então a aparição de um item desconhecido em seu espaço pessoal não o empolgou particularmente. Isso é uma multa? Ele exclamou em voz alta. Você está falando sério? Exatamente o que eu precisava. Miguel pegou o envelope e jogou-o no painel antes de sentar ao volante. Ao longo do caminho, ele convenientemente se esqueceu da mensagem misteriosa e não se lembrou dela até o final do dia de trabalho. Porém, quando o homem cansado e satisfeito voltou ao volante, o envelope azul ressurgiu vividamente em sua memória. Ele estendeu a mão para pegá-lo, rasgou a borda com a outra e tirou uma folha de papel amarelado dobrada 4 vezes. Isso não parece muito bom, murmurou Miguel baixinho. Ele não sabia por que seu coração batia tão forte. Talvez fosse o próprio papel ou seu cheiro indescritível, lembrando-o de algo há muito esquecido. Com as mãos trêmulas, o homem desdobrou o lençol, apenas para deixá-lo cair no colo devido ao excesso de emoções. O que viu foi tão inesperado e chocante que Miguel ficou muito tempo sentado imóvel. Vozes e imagens do passado passaram caoticamente diante de sua mente. Ele tentou combatê-los, desejando que fossem afastados como se alguém enfiasse pertences velhos e desgastados no fundo de um armário. Mas eles reapareceram na vanguarda de sua consciência, ainda mais vívidos e assustadores. Depois de vários minutos, Miguel finalmente soltou um suspiro alto, e com as mãos trêmulas pegou delicadamente o lençol. Não, ele não cometeu um erro, e o que viu não foi produto de sua imaginação. O desenho no papel representava uma construção de madeira semelhante a uma marionete. A inscrição acima dizia Jorge. Os detalhes também eram acompanhados de assinaturas escritas com uma caligrafia dolorosamente familiar. Miguel não confundiria aquelas curvas e linhas com quaisquer outras.
Apenas uma pessoa no mundo andava assim, e ela não existia mais. De repente, o homem percebeu que ao lado do desenho elegante, alguém havia esboçado toscamente um mapa de algum terreno com uma cruz no meio. O mapa do tesouro pirata passou rapidamente pela mente de Miguel. Ele tirou um maço de cigarros do bolso e acendeu-o nervosamente, sem se preocupar nem em abrir a janela. Miguel não percebeu que as cinzas caíam diretamente nas calças claras e nos sapatos de camurça. Agora, ele estava em algum lugar distante. O homem viu diante de si uma simples casa de madeira, uma cerca com portão. Ouviu os gritos dos galos que o acordavam todas as manhãs de madrugada. Então Miguel lembrou com melancolia que havia filmagens marcadas para a manhã seguinte. Ele precisava ir para casa, dormir e depois acordar para mais um dia na vida de um showman de sucesso. Pegou o smartphone e descolou o número de Carla, uma jovem modelo que conheceu recentemente em um dos eventos sociais. Ei Miguel, não poderemos nos encontrar hoje. A garota conversou rapidamente. Estou numa recepção, sabe? Está todo mundo aqui, desde atores até diretores. Eu não posso fugir. Desculpe. O homem não respondeu, pressionando silenciosamente o botão de encerrar chamada. A voz alegre de Carla, que antes o encantava, agora parecia enjoativa e artificial. Sua mão instintivamente alcançou o porta-luvas. Miguel abriu e começou a remexer lá dentro. Finalmente, em meio a pacotes de guardanapos de papel, balas e recibos antigos, ele encontrou uma caixa de madeira rústica que cabia na palma da mão. Miguel abriu-a, revelando uma joaninha de madeira que esculpira quando criança, pintada de vermelho com pintas pretas delicadamente aplicadas com pincel fino. Enquanto o homem olhava para o inseto de madeira, lágrimas inesperadamente brotaram de seus olhos. Miguel não conseguia se lembrar da última vez que havia chorado. Ao longo dos anos passados na capital, seu coração esteve envolto em uma armadura espessa que parecia impenetrável. Por muito tempo, isso lhe convinha muito bem. Mas uma leve voz interior sussurrou-lhe que não poderia continuar assim. Miguel precisava descobrir quem lhe havia passado o estranho envelope, uma mensagem do passado. Ele ligou o motor e partiu. Inicialmente Miguel quis passar por casa e pegar algumas coisas, mas suas mãos guiaram o carro com segurança para a estrada que saía da cidade. Ele percebeu que isso era o melhor. Ele estava com medo de mudar de ideia no último momento. Miguel passou a noite inteira na estrada e chegou de madrugada à pequena cidade, mais parecida com uma aldeia, onde passou toda a sua infância e juventude. As memórias do passado tornaram-se mais claras e vívidas em sua mente. Lá estava ele, apenas um menino, correndo até o lago para observar a gorda carpa vermelha. Lá sua avó comprando para ele sorvete de menta em casquinha crocante. E lá seu avô. Miguel cortou a memória com força. Pensar no avô era muito doloroso. Ele se concentrou na estrada, embora àquela hora da manhã não houvesse mais ninguém além dele. Ele passou por edifícios familiares que não mudaram nada ao longo dos anos. Miguel parou em um posto de gasolina para abastecer e fazer um lanche. Atrás do balcão, uma jovem chamada Alba, como indicava seu distintivo, cochilava. Ela parecia muito familiar para ele. Miguel ficou olhando o rosto da menina e seus cabelos lisos e castanhos escuros por um tempo. Depois se lembrou de tê-la visto como uma menina de 5 anos. Sentindo o seu olhar, Alba acordou e, cumprimentando-o calorosamente, fez café e aqueceu um cachorro quente. Claro, ela não o reconheceu. Miguel agradeceu à menina e saiu. O café o refrescou e ele voltou ao volante. Ele não tinha muito mais para onde ir. Ele percorreu esse caminho em silêncio, concentrado na estrada que antes conhecia como a palma da sua mão. Na verdade, aqui nada mudou. Parecia Miguel que o tempo tinha inexplicavelmente contornado este canto da terra. Um homem entrou em um beco estreito e sinuoso, dirigiu alguns metros e parou perto de um portão pintado de vermelho brilhante. Atrás da cerca havia uma velha casa de 2 andares, de um tom rosa um tanto sujo. Miguel não queria olhar para a direita, mas seu olhar deslizou traiçoeiramente rua acima. Ele estava certo sobre seus sentimentos. Tudo permaneceu igual aqui. E onde deveria haver uma casa vizinha, havia apenas um vão vazio. Miguel tossiu. Pensou ter sentido o cheiro da mesma fumaça que o perseguia há tanto tempo. Não poderia ser. O fogo já havia sido extinto há mais de uma década. Aparentemente o cheiro ainda não havia se dissipado de suas lembranças dolorosas. O homem sentiu-se tonto por um momento, mas forçou-se a respirar fundo, tal como lhe ensinara um dos muitos psiquiatras que consultaram tentar lidar com as consequências de um trauma infantil.
Miguel respirou fundo 5 ou 6 e sentiu-se um pouco melhor. Avançando em direção ao portão vermelho, ele se viu tão perto que conseguiu estender a mão e tocar sua superfície rachada. Quantas vezes Miguel abriu esse portão em seus sonhos e agora, olhando para ele na realidade, não conseguia perdoar a própria covardia. Finalmente, ele puxou a maçaneta, mas o portão estava trancado. Então Miguel tocou a campainha, que milagrosamente permaneceu intocada pelo tempo. O som ecoou no ar claro, mas não houve resposta. Tudo na casa permaneceu imóvel, como se o homem estivesse olhando para um quadro volumoso. Miguel ficou inquieto. E se tudo isso ainda fosse apenas um sonho? Felizmente ele lembrou que ainda era cedo. Mesmo que alguém estivesse em casa, provavelmente estava dormindo profundamente. Para confirmar sua suposição, o homem examinou cuidadosamente as janelas. O vidro parecia limpo, e ele notou flores bem cuidadas nos parapeitos das janelas. Então a casa estava habitada. Este pensamento tranquilizou Miguel. Ele voltou para o carro, tentando não olhar para o espaço assustador entre as casas. Sentou-se no banco do motorista e fechou os olhos. Naquele momento, o homem caiu num sono inquieto. Ele sonhou com uma garota de sua infância parada perto do portão vermelho aberto, acenando para ele. Miguel acordou abruptamente, como se tivesse levado um sobressalto. Seu celular estava tocando. Ele olhou para o display. 9 da manhã. Uma ligação de Cláudia, sua fiel assistente. Claro, ele não se preocupou em informá-la que não haveria programa matinal hoje. Talvez nunca mais houvesse um. Miguel suspirou e desligou o telefone. No momento ele não sentia força nem vontade de dizer nada em sua defesa. Naquele momento o portão vermelho se abriu e uma mulher de cerca de 50 anos saiu para a rua com uma cesta de tecido, que ela segurava cuidadosamente pelas alças longas e confortáveis. Miguel lembrava-se bem daquela cesta. Ele ajudou a carregá-lo do mercado de vegetais para casa muitas vezes, captando o olhar estranho da mulher através do vidro. Ele rapidamente colocou o smartphone no assento ao lado e com as mãos trêmulas abriu a porta. A mulher ficou ali, olhando para ele perplexa, como se tivesse esquecido para onde estava indo. Miguel se aproximou dela, sem saber o que dizer. Por um minuto eles se entreolharam em silêncio e então ele abriu os braços e abraçou a mulher com força. Tia Marta. Ele sussurrou. Miguelito respondeu à mulher, enxugando discretamente as lágrimas dos olhos. Sinto muito, ele disse suavemente. Tia Marta apenas assentiu em resposta. Eles ficaram ali, olhando um para o outro por mais algum tempo, então a mulher de repente acordou. Miguelito. Entre rápido, você deve estar cansado da viagem. Eu estava prestes a comprar leite fresco, ovos e verduras, mas isso pode esperar. Preciso preparar o café da manhã para você. Tia Marta, vá em frente, e eu fico sentado na cozinha, se não se importa. Peguei um lanche no posto de gasolina. Marta levou Miguel para dentro de casa, onde cheirava como sempre a baunilha e laranja. Esse perfume involuntariamente o lembrou de momentos em que as coisas não estavam indo bem em sua vida. E ele precisava se acalmar. Era assim que Laura sempre cheirava. Mesmo estando coberta de terra depois de uma de suas aventuras, mesmo depois de nadar no lago. Miguel tinha certeza de que era o perfume natural dela. O homem involuntariamente olhou para onde ficava o banheiro das meninas. Seu olhar não escapou à atenção de Marta. Laura não mora mais aqui, ela disse. Suas palavras soavam mundanas, e Miguel não entendia exatamente o que Marta estava transmitindo. Decepção, resignação ou tristeza profunda. Ele não se atreveu a perguntar onde ela estava agora. Talvez Laura já estivesse casada há muito tempo. Esse pensamento fez o coração de Miguel doer dolorosamente. Marta levou-o até a cozinha e sentou à mesa. Os outros ainda estão dormindo. Os meninos vão para a escola aos 12 anos e Luís não trabalha há muito tempo. Miguel sentou-se à mesa redonda, coberto com uma familiar toalha branca de renda de infância que a mãe de Marta tricotara, e as memórias inundaram-no. As sensações eram calorosas, mas a amargura da perda e a culpa misturavam-se a elas. Como se entendesse seu estado, Marta, continuando a falar, evitou cuidadosamente encará-lo. Ninguém irá incomodá-lo ou incomodá-lo com perguntas e conversas. O café na cafeteira ainda está quente. O açúcar está na mesa, o creme na geladeira. Eu volto em breve. Com essas palavras, ela deixou Miguel sozinho com o seu passado. O homem inalou silenciosamente o cheiro de baunilha e mergulhou nas memórias.
Miguel morava perto quando a família da tia Marta se mudou para esta casa. Seus pais morreram, então o menino ficou aos cuidados dos avós. Seu avô fazia bonecos de madeira com barbantes. Sua oficina ficava na ala direita da casa, ao lado de uma pequena sala semi-vazia. Uma janela foi cortada na parede entre eles, e a vovó costurou cortinas de cetim carmesim para ela, servindo de cortina. Nos fins de semana, o vovô fazia shows de marionetes. Ele mesmo inventou peças de teatro, que executou com tanta habilidade, dublando os personagens com vozes diferentes, que as crianças de todo o bairro ficaram encantadas. Eles lotaram a sala como sardinhas em um barril, aguardando ansiosamente o início do show. Laura, filha mais velha de tia Marta, também vinha assistir aos espetáculos de marionetes. Ela era quieta e tímida e a princípio Miguel nem notou ela. Mas um dia o vovô convidou Laura para ir à oficina mostrar como ele fazia uma boneca nova. Até então, apenas Miguel havia sido homenageado com esse privilégio, por isso o menino ficou intrigado. Por que você convidou essa garota? Mais tarde, ele perguntou ao vovô. Achei que ela parecia triste e solitária, então quis animá-la. Miguel começou a observar Laura secretamente. Acontece que eram colegas de classe, mas Laura geralmente ficava num canto e não falava com ninguém. Na maioria das vezes, sua atenção estava concentrada em um livro. Miguel notou que cada vez que Laura lia algo diferente. Uma vez ele a seguiu depois da escola e se viu na biblioteca da cidade. Ele nunca tinha estado lá antes e nunca tinha visto tantos livros em nenhum outro lugar. Laura devolveu os volumes que leu e escolheu novos, uma pilha inteira. Era óbvio que eles eram pesados para carregar. Miguel não resistiu e se aproximou da garota. Deixe-me carregá-los, ele ofereceu. Laura olhou para ele silenciosamente e o menino percebeu que seus olhos tinham um tom esmeralda em comum. Entendendo que ele era confiável, a garota sentiu agradecida e entregou-lhe os livros. Assim começou a amizade deles. Desde então, Miguel esperava Laura todas as manhãs no portão vermelho para caminharem juntos para a escola. Ele pegou a bolsa dela e caminharam lentamente pelas ruas, quase sem se falar. Miguel gostava de observar como os raios do sol da manhã tocavam os fios do cabelo castanho escuro de Laura, deixando-os dourados. O próprio Miguel quis tocá-los, mas claro, não se atreveu. Certa vez, quando as crianças voltavam da escola, o vovô ligou para elas da janela da oficina. Vem aqui, tenho uma coisa para você. Ele piscou. Miguel e Laura correram para a oficina. Vovô entregou a cada um deles uma caixa de madeira. As crianças os abriram e engasgaram. Dentro havia pequenas joaninhas. Por que eles não são coloridos, vovô? Miguel perguntou. Achei que você gostaria de ver por si mesmo, pequeno Miguel, respondeu o vovô. Sente-se à mesa, pegue os pincéis. As crianças começaram a trabalhar ansiosamente e logo suas joaninhas tornaram-se quase reais. Depois disso, eles vieram várias vezes à oficina do vovô depois da escola e o ajudaram a criar novos bonecos. Laura gostou particularmente de uma delas, Lúcia, de cabelos louros e olhos azuis. Muitas vezes ela segurava a boneca nas mãos, escovando os cabelos. Vendo isso, o vovô deu Lúcia de presente para Laura. Lúcia se sente muito sozinha, confessou a garota um dia. Vovô e Miguel trocaram olhares surpresos. Laura raramente falava. Ela precisa de um amigo. Vovô perguntou. Laura corou e assentiu silenciosamente. Então o vovô pegou uma folha de papel e começou a desenhar. Ele queria que Lúcia gostasse instantaneamente da amiga, então consultava Laura para obter detalhes a cada minuto. Laura ficou muito lisonjeada com o fato de o vovô estar pedindo sua opinião. Finalmente, o desenho da nova boneca ficou pronto e o vovô prometeu começar a fazê-la na manhã seguinte. Como será chamada a amiga de Lúcia? Miguel perguntou. Vovô olhou para Laura, que corou novamente. Jorge, ela respondeu calmamente. Vovô assentiu e escreveu o nome da nova boneca acima do desenho. Miguel e Laura assistiram emocionados ao nascimento de Jorge. Vovô não teve pressa, elaborando cada detalhe com cuidado e meticulosidade. Jorge estava quase pronto quando tudo aconteceu. Algum barulho interrompeu as reminiscências de Miguel. Ele olhou para cima e viu um menino de cerca de 15 anos descendo as escadas, olhando para ele atentamente. Você deve ser Manuel, Miguel percebeu. A última vez que o viu, ele era apenas um bebê. O menino assentiu. Sou Miguel, amigo de longa data da sua família. Apresentou-se o homem. O menino encolheu os ombros. Um homem de poucas palavras, tal como a irmã, pensou Miguel.
No que você está interessado? Perguntou o homem, quebrando o silêncio. Manuel silenciosamente acenou com a cabeça em direção à parede. Miguel virou a cabeça e ficou surpreso. Por que ele não percebeu isso antes? A parede oposta da cozinha, que antes estava vazia, agora estava coberta de mapas de diferentes lugares. Miguel levantou-se e aproximou-se para examiná-los mais de perto. Eles foram todos desenhados à mão com várias marcações. Sua irmã também gostava muito de mapas, disse Miguel, sentindo o peso da nostalgia em suas palavras. Pois é, ela me deu um livro sobre tesouros piratas. E foi assim que tudo começou. O garoto falou inesperadamente, mas Miguel não pareceu nem um pouco surpreso. As palavras de Manuel desencadearam outra memória na sua mente. Aconteceu mais ou menos na mesma época em que o vovô começou a fazer o Jorge. Naquela manhã, como sempre, Miguel esperou Laura no portão vermelho. Ela apareceu, seus olhos brilhando misteriosamente. Não vamos à escola hoje, ela anunciou. Por quê? Miguel perguntou surpreso. Estaremos lendo um livro, Laura sussurrou misteriosamente. Miguel ficou intrigado. Ele não era um grande amante de livros como a garota. Mas havia algo em sua voz e na maneira como ela enfatizava a palavra livro, que fez o garoto acreditar que estava prestes a embarcar em uma aventura emocionante. Eles fugiram para o lago e sentaram-se na margem. Na bolsa de Laura havia sanduíches e uma garrafa térmica com chocolate quente. Ela puxou o livro, e os olhos de Miguel brilharam de excitação. Histórias de piratas, exclamou ele e Laura riu alegremente. Eles leram o livro o dia todo e depois construíram um navio pirata com restos de tábuas que encontraram na costa. Mais tarde, o avô de Miguel os descobriu. As crianças foram muito repreendidas, mas isso não diminuiu a impressão daquele dia sereno e quente. Miguel lembrou que foi então que ele e Laura partilharam o sonho de encontrar um tesouro pirata, embora o destino tivesse outros planos. Vocês dois já se conheceram? Miguel ouviu a voz de Marta atrás dele. Ela ficou à mesa tirando mantimentos da cesta, ovos frescos, verduras, queijo, leite caseiro, marmelada. Manuel, sentado numa cadeira com o queixo apoiado nas pernas longas e magras, murmurou algo indistinto em resposta. Sim, o Manuel contou-me do seu hobby, o Miguel respondeu pelos dois. Ah, essas cartas, Marta reclamou. Eles estão por toda parte. Em breve a casa inteira estará repleta deles. E quantas conversas tivemos sobre tesouros piratas. Que bom que ele cresceu e parou de acreditar neles. Manuel bufou, indicando com seu comportamento que nada disso tinha a ver com ele. De repente, Miguel congelou no lugar, lembrando-se dos rabiscos na folha de papel amarela. Ele precisava olhar para eles novamente. Com licença, vou só para o carro, gaguejou ele, dirigindo-se apressadamente para a porta. Atravessou o pátio, abriu o portão vermelho e saiu para a rua. Perto do carro, ele voltou para o retângulo aberto entre as casas, e o cheiro de queimado atingiu seu nariz com força. É só imaginação minha, lembrou Miguel. Abriu a porta e começou a procurar a folha com o desenho. Depois de uma noite sem dormir e agitada, ele não conseguia se lembrar onde o havia colocado. O cheiro de queimado o assombrou, e por um momento, parecia que ele estava envolto em um calor ardente. A cabeça de Miguel girou e ele sentou-se, enterrando o rosto e as mãos no volante. Isso vai passar logo, apenas respire fundo, o homem lembrou a si mesmo silenciosamente. Mas as visões não recuaram, pelo contrário, as cenas do passado tomaram conta da sua consciência com renovado vigor. Miguel não resistiu mais a eles. Isso aconteceu no dia em que o avô deveria terminar a casa do Jorge. Miguel voltava da escola sozinho. No meio do dia escolar, Laura adoeceu com dores de estômago e a professora a deixou ir para casa. Miguel quis acompanhá-la, mas não foi autorizado. A turma toda estava fazendo prova. Há vários quarteirões de casa, ele já sentia que algo estava errado. As pessoas conversavam ansiosamente, apontando para a fumaça que subia acima dos telhados. Miguel ouviu várias vezes a palavra fogo. Ele sabia que era muito perigoso, mas nunca lhe passou pela cabeça que isso pudesse acontecer com ele e sua família. Então ele viu rostos familiares, vizinhos. Eles corriam pela rua, gritando alto, enquanto o espaço ao seu redor ficava cada vez menor. O resto pareceu um sonho. Ele ouviu sirenes de caminhões de bombeiros, tentou abrir caminho no meio da multidão, chamou sua família e finalmente se viu no forte abraço de seu avô. Está tudo bem, Miguelito, está tudo bem.
Estamos todos sãos e salvos, é apenas uma casa. Miguel começou a chorar. Ele estava tão acostumado com a casa grande e aconchegante, onde objetos, móveis e até o capacho pareciam vivos. E então um pensamento o perfurou. Mas e o Jorge, avô? Gritou. Era muito barulhento ao redor. E se sua voz tivesse sido abafada por uma centena de outros sons então? Se ao menos o avô não o tivesse ouvido. Mas o avô ouviu. Sabia o quanto Jorge era importante, como os filhos o esperavam. Ele soltou o neto de seus braços e correu para a oficina em chamas. Ninguém se atreveu a impedir o proprietário. Miguel esperou com o coração acelerado. Vários minutos se passaram, mas o avô não apareceu. Talvez o Jorge tenha se assustado e se escondido, e o avô esteja procurando por ele, pensou o menino. Mas ele vai encontrá-lo muito em breve, e tudo ficará bem. O menino esperou e esperou, mas nada aconteceu. E então o pior aconteceu. O telhado desabou, e o ar foi perfurado pelo choro desesperado da vovó. Miguel abriu os olhos. As memórias além estavam turvas e mais parecidas com uma névoa. Ele mesmo não entendia o que estava acontecendo de verdade e o que estava apenas em sua cabeça. Eles moravam com Marta, e a vovó tinha muita saudade do vovô e da casa deles. Ela quase nunca saía da sala. Miguel continuou indo para a escola, embora uma ferida dentro dele sangrasse, dificultando a respiração. Laura estava sempre lá, segurando sua mão no caminho para a escola e na volta. Como sempre, quase não se falaram, mas o cheiro de baunilha e laranja salvou Miguel de cair no abismo negro do desespero. É verdade que uma vez Laura quis falar com Miguel sobre o avô, mas assim que mencionou Jorge, o menino teve um ataque histérico e passou uma semana no hospital. Depois disso, Laura ficou ainda mais calada, e passou quase todo o tempo com os livros, com medo de olhar Miguel nos olhos. E então a avó faleceu, incapaz de se recuperar da perda do marido. Quando Miguel completou 16 anos, fugiu, percebendo que não poderia mais ficar na casa de Marta. Antes de sair, ele entrou silenciosamente no quarto de Laura e olhou longamente para a menina adormecida, sentindo que estava se despedindo dela para sempre. Miguel acordou com alguém tocando seu ombro. Ele virou a cabeça e viu o rosto preocupado de Marta. "Você está bem, Miguelito?" a mulher perguntou. "Fiquei preocupado quando você demorou tanto para voltar. A porta do carro estava aberta." "Acho que adormeci", respondeu Miguel. Miguel olhou em volta e notou um desenho de Jorge espreitando por entre os assentos. Tirou-o com cuidado e, saindo do carro, desdobrou-o para mostrar a Marta. "Este é um desenho de boneca feito pelo vovô." "E esses rabiscos?" "Não me lembro." Marta examinou o desenho. "Esta é a letra de Laura." Ela finalmente disse. Ela também era obcecada por caça ao tesouro e tesouros piratas. "Você sabe melhor do que eu." "Mas como o desenho do vovô foi parar nela? E por que ela desenhou um mapa nele?" perguntou Miguel, percebendo que Marta provavelmente não teria resposta para a sua pergunta. Como ele suspeitava, Marta balançou a cabeça. "Você sabe que Laura quase nunca falava. Ela sempre guardou tudo para si." Marta de repente começou a chorar. "Talvez eu tenha feito algo errado. Talvez eu seja uma péssima mãe, não é, Miguelito?" Miguel abriu os braços para Marta e deixou-a chorar. "Onde ela está agora?" Miguel finalmente se atreveu a perguntar. "Ela mora na capital. Ela raramente volta para casa. Liga uma vez por semana, mas principalmente apenas para ficar em silêncio ao telefone." "Ela conheceu alguém e se casou?" Miguel perguntou, sentindo seu coração parar enquanto aguardava a resposta. Marta balançou a cabeça. "Acho que não há alma mais solitária na cidade do que a nossa Laura. E isso me entristece profundamente." Marta voltou a chorar, mas Miguel de repente sentiu-se muito leve. "Eu quero vê-la." "Tia Marta, por favor, me dê o endereço da Laura." Miguel conduzia com confiança à medida que o dia lá fora ia desaparecendo gradualmente, dando lugar a uma noite quente. O endereço de Marta foi inserido no navegador e Miguel, pressentindo o encontro, sentiu claramente o seu nervosismo. Ver o amigo de infância depois de tantos anos não era brincadeira, mas Miguel sabia que precisava de Laura agora mais do que nunca. Ele passou brevemente em casa para tomar um banho e vestir roupas limpas. A secretária eletrónica estava cheia de mensagens não ouvidas, mas ele não prestou atenção a elas. Miguel rapidamente se preparou e voltou ao volante. Laura morava na parte sul da cidade, onde havia pequenas casas de campaninhadas na encosta. Miguel sorriu. Ele não tinha dúvidas de que essa garota não escolheria um arranha-céu para sua vida.
Mesmo na movimentada capital, Laura encontrou um lugar que amava, tão tranquilo e isolado quanto ela. Miguel encontrou rapidamente a casa número 17. Uma lanterna solitária cor de baunilha ardia acima da varanda, e o coração de Miguel de repente bateu um pouco mais rápido. Ele subiu alguns degraus e tocou a campainha. O tilintar de um sino ecoou de dentro da casa. Então tudo ficou em silêncio novamente. O silêncio recusou-se a ser perturbado. A casa estava vazia. Miguel olhou para o relógio. Era por volta das 9. Onde Laura poderia ter passado a noite? Na biblioteca. Mas eles estão fechados há muito tempo. Miguel esfregou distraidamente a ponta do nariz, hábito de infância herdado do avô, ao qual recorria em situações difíceis. O homem estava prestes a sair quando de repente algo familiar chamou sua atenção. Algo semelhante que ele tinha visto recentemente. Miguel se aproximou. Do espaço entre a porta e o atolamento sobressaía um canto de papel azul. Miguel puxou e tinha nas mãos um envelope igual ao do desenho do avô. Impaciente, Miguel rasgou a ponta e tirou um pedaço de papel do envelope. Ele imediatamente reconheceu a caligrafia leve e levemente extravagante de Laura. Encontre-me em nosso lugar, Miguel leu em voz alta. Laura, você está falando sério? Ele exclamou e inesperadamente caiu na gargalhada. Foi a melhor piada da vida dele. Miguel sentou-se ao volante, pegou um café expresso duplo no café mais próximo e voltou. No caminho, ele parou diversas vezes para pegar mais café e até cochilou em um dos estacionamentos. De madrugada, Miguel estava no lago. Ele imediatamente notou uma tenda laranja brilhante e os restos de uma fogueira próxima. Miguel voltou para o carro e dirigiu-se ao supermercado mais próximo, onde comprou pão, queijo e enchidos. Voltando ao lago, acendeu o fogo e começou a preparar o café da manhã. Não demorou meia hora para que a tenda se agitasse. Espero realmente que esteja aí, e não algum homem musculoso de 2 metros, pensou Miguel rindo. O zíper da entrada se abriu e Miguel sentiu-se aliviado e alegre ao notar uma delicada mão feminina. Então apareceu seu dono. Ela não havia mudado muito. O mesmo longo cabelo castanho escuro, os mesmos olhos esmeralda e a pele clara, quase translúcida. A menina olhou para Miguel com espanto, como se não conseguisse acreditar que ele realmente tivesse vindo aqui. Olá, Laura, Miguel disse suavemente. Ela não disse uma palavra, apenas inclinou ligeiramente a cabeça e sorriu em resposta. Mas Miguel sabia o valor do seu sorriso por si só. Ele se aproximou e abraçou Laura. Ela pressionou-se contra ele com seu corpo frágil, como se temesse que ele pudesse desaparecer de repente novamente. E então ela chorou. Por que você está chorando, minha querida? Miguel se perguntou. Eu estou aqui com você, Jorge, sussurrou Laura. É minha culpa. Miguel olhou nos olhos dela. Do que você é culpado? Laura mordeu o lábio. Traduzir para inglês. Naquele dia meu estômago não doeu. A menina confessou bem baixinho. Miguel ouviu atentamente. Eu menti para a professora. Eu queria muito ver o Jorge. Entrei furtivamente na oficina do seu avô. Dentro de Miguel tudo esfriou, mas ele se forçou a respirar fundo e expirar. Agora não era hora para um ataque de pânico. O que você estava fazendo lá? Eu levei o Jorge. Por que, Laura? Queria escondê-lo, como um tesouro, para que depois pudéssemos desenterrá-lo juntos. E eu o levei aqui para o lago para fazer isso. E quando voltei, descobri que seu avô, Miguel, fechou os olhos. Então o Jorge não estava mais na oficina então? Me perdoe. Ele ouviu Laura sussurrar. Ele olhou para ela. Seus grandes olhos esmeralda estavam muito próximos, e nele salpicava uma tristeza tão profunda que Miguel não conseguiu se conter. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Você não tem culpa de nada, Laura, ele respondeu. Eu sou o culpado. Laura acariciou seus cabelos como se quisesse tirar toda a tristeza, amargura e culpa que ele carregou dentro de si todos esses anos. Perdoe-se também, Laura, sussurrou suavemente. Seu avô não gostaria que você ficasse triste. Ele sempre disse que a vida é feita de alegria. Ela o abraçou, e Miguel soluçou baixinho, enquanto o cheiro de baunilha e laranja o envolvia, dando-lhe paz e tranquilidade. Depois tomaram um pequeno almoço junto à lareira e Laura disse baixinho. Acha que o Jorge ainda está aqui? Enterrei-o debaixo daqueles salgueiros. Vamos verificar, respondeu Miguel. Trouxe do carro algumas ferramentas, milagrosamente encontradas no porta-malas, e juntos desenterraram uma simples caixa de madeira onde estava Jorge.
Onde está minha namorada? Eu não quero ficar sozinho. Miguel guinchou com voz fina, imitando a fala do boneco. Ela está na mochila. Laura sorriu. Respondeu. Lúcia esteve comigo todos esses anos, esperando por Jorge. Depois a menina ficou em silêncio por um tempo e acrescentou. E eu estava esperando por você, Miguel. Eu assistia seu programa toda semana. Achei que você tinha mudado muito, ficado sem coração. Mas quando acidentalmente vi você ajudando sua avó no supermercado, percebi que você ainda era o mesmo Miguelito. E então resolvi te dar o desenho do Jorge. Miguel olhou para a menina com gratidão e amor. Laura, há muito tempo que tenho fugido de mim e das minhas próprias memórias. Mas era um caminho para lugar nenhum. Por um tempo ele franziu a testa, depois as rugas em sua testa se suavizaram e ele riu. Como estou feliz que o destino me tenha jogado àquela velha. Graças a ela, reencontrei você, minha Laura. Caros espectadores, se você gostou da história, apoie o vídeo curtindo e deixando um comentário. Muito obrigado.